Pegue comigo a palavra do Senhor, pegue o Evangelho e abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou ler os versículos 19 e 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. É assim que você localizar, dê glória a Deus aí para saber que você já achou. Podemos ler então? Vamos lá. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Vou ler outra vez. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu agora leio pela terceira vez e você repete em seguida, vamos lá? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quantos aqui creem que Deus vai falar conosco nessa noite? Você veio aqui com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Então, por favor, deixa a Bíblia aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para esta palavra. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir bastante a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Aplauda mais alto ainda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra santa agora será pregada. Vem, Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Por favor, sente-se. Eu quero que você entenda o que Deus está nos falando aqui. Ou você não sabe que o teu corpo é o templo do Espírito Santo? Toda vez que a gente fala em templo, o que é que vem à cabeça? Responda para mim, por favor. Quando eu falo em templo, o que é que te vem à cabeça? Um edifício, não é? Um prédio, um imóvel construído para abrigar uma igreja. É isso que vem à cabeça quando a gente ouve falar a palavra templo. Só que antes de Deus pensar um templo como um prédio, como um edifício, como uma catedral, quando a palavra de Deus fala em templo, a primeira coisa que Deus pensa é no meu corpo e no seu corpo. Cada um de nós fomos criados por Deus com um propósito. Deus fez eu e você com um propósito. O propósito de habitar dentro de nós. Eu fui feito para isso. Você foi feito para isso. Para abrigar a presença de Deus dentro de você. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, diz: vocês não sabiam, não? O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Vocês foram feitos por Deus e para Deus. Vocês não são de si mesmos. Às vezes a pessoa gosta de dizer essa frase: eu sou dono do meu próprio nariz. Eu mando na minha própria vida.
Eu faço o que eu bem entendo. A minha vida eu dirijo do jeito que eu quiser. Mas fique você sabendo que, ao contrário do que muita gente diz e pensa, eu tenho um dono e você tem um dono. Nós somos provenientes de Deus, somos dele e fomos feitos para ele. O nosso corpo, então, tem que existir para abrigar a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver dentro de mim e de você, então o que nós estamos fazendo na terra? O nosso propósito foi esse. Só que por alguma razão, a maioria das pessoas não estão cumprindo o propósito para o qual foram criados. E eu repito, qual foi o propósito para o qual nós somos criados? Para que Deus nos fez? Para morar dentro de nós. Então bate assim no peito e diga: eu sou o templo do Deus vivo. Eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Mas por alguma razão, a maioria das pessoas não está cumprindo esse propósito, que é ter a presença de Deus dentro de si. E a pergunta é: por quê? Por que que muitas pessoas não conseguem ter a presença de Deus dentro do seu corpo? E acredite, até algumas pessoas que creem na palavra de Deus e que vêm na igreja, ainda não conseguiram receber a presença do Espírito Santo. E às vezes a pessoa fica triste, dizendo: poxa, meu Deus, por que não acontece, hein? Eu vou na igreja quarta-feira, eu vou na igreja domingo. Quando o pessoal está orando, eu oro também. Quando eles estão cantando, eu canto também. Quando eles estão glorificando, eu glorifico também. Mas por que o Espírito Santo não vem para dentro de mim e mora em mim? O que está me impedindo? Eu vou te revelar hoje, dentro da palavra de Deus, o que é que impede que Deus habite dentro do ser humano, sendo que essa sempre foi a vontade de Deus. E Deus sempre quis isso. Mas se isso não está acontecendo, algum motivo tem, e a palavra nos explica exatamente qual é o motivo. Então, por favor, venha comigo até o Antigo Testamento e abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 59, os versículos 1 e 2 explicam por qual razão que o Espírito Santo não habita dentro de algumas pessoas. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Para aqui. Quer dizer que Deus não está indiferente. Tem gente que pensa que Deus não está nem aí para a gente. Que Deus está lá no céu, só encantado com o coral dos anjos que cantam dizendo que Ele é santo, 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 e Ele está nem aí para a gente aqui na terra. Não é nada disso, não. A palavra diz que o ouvido de Deus não está surdo para não ouvir. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. É vontade de Deus estender a mão para você e te salvar. É vontade de Deus inclinar os ouvidos para ouvir a tua oração. Mas se tem alguma coisa te impedindo de alcançar o favor de Deus, está aqui no versículo 2 o que é. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então está explicado porque é que a presença de Deus não está habitando dentro de muitos de nós. A resposta é por causa do pecado, por causa da iniquidade. Quem tem uma caneta, por favor, circule no versículo 2 duas palavras. A palavra iniquidade e a palavra pecado. Circule, por favor. Eu preciso te explicar o que é iniquidade e o que é pecado. Pastor, mas eu achei que fossem sinônimos. Que pecado e iniquidade fosse absolutamente a mesma coisa. Não é, não. Não é, não. O pecado, a teologia define pecado como errar o alvo. Eu tenho um alvo.
é agradar a Deus. Alguém também tem esse alvo? Eu tenho um alvo, é uma vida em retidão, uma vida em santidade. Quem também tem esse alvo? Eu tenho um alvo que é viver nessa terra de forma santa, justa e pura. Esse também é o teu alvo? Só que de vez em quando a gente erra o alvo. A gente mira numa vida de santificação, mas acaba tropeçando nas palavras. E aí falamos alguma coisa que não deveríamos falar, pecamos. O que é isso? Erramos o alvo. Eu queria ter uma boca santa, mas naquela hora ali eu me zanguei e falei alguma coisa que não deveria. Pequei com as palavras. Eu quero ter uma mente pura e santa, mas em algum momento passou um pensamento errado na minha cabeça. Isso foi errar o alvo, isso foi pecado. Então pecar é isso. Pecar pode ser um acidente. A gente quer fazer a coisa direito, mas acaba errando. Isso é pecado. Já a iniquidade é muito pior do que o pecado. A iniquidade é quando o pecado se tornou um padrão de vida para aquela pessoa. É quando a iniquidade é quando o pecado já se tornou tão comum que a pessoa já não se incomoda mais. A pessoa já não dói mais a consciência. Vou dar um exemplo. A pessoa vive num pecado sexual, mas para ela aquilo é normal. Para ela aquilo ali é uma opção sexual. Para ela, aquele estilo de vida pecaminoso é algo que ela escolheu para si e está tudo bem, e a sociedade tem que aceitar, e o mundo tem que aceitar, e Deus tem que aceitar, e todo mundo tem que aceitar, porque aquela é a opção dela. Isso é iniquidade. O que é iniquidade? É quando a pessoa escolheu para si o pecado, e o pecado para ela já não é mais pecado, o pecado para ela é quem ela é. Ela diz, esse sou eu, essa sou eu. Quem quiser gostar de mim, que goste, eu sou desse jeito. A pessoa que vive na iniquidade é isso. Ela já não vê mais o pecado como algo que desagrada a Deus. Quem compreendeu o que é pecado, o que é iniquidade? Então, o que é que me impede de estar na presença de Deus e Deus morar dentro de mim e o Espírito Santo habitar dentro de mim? É o pecado, é a iniquidade. Então, se eu quiser o Espírito Santo morando dentro de mim, como é a vontade de Deus, o que é que eu tenho que eliminar da minha vida, minha gente? O quê? O pecado. Se eu quiser o Espírito Santo morando dentro de mim, o que é que eu tenho que eliminar da minha vida? A iniquidade. Não se iluda. O Espírito Santo, como diz o nome, é santo. Espírito Santo. Ele é o quê, gente? Santo. O próprio nome já diz, o Espírito é santo. Se eu quiser o Espírito Santo morando dentro de mim, eu tenho que me santificar também. Eu tenho que deixar o pecado. Eu tenho que deixar a iniquidade. Então eu vou ler outra vez Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Existe um que está aqui esta noite, que tem poder de te purificar de todo o pecado e de toda a iniquidade. Ele tem esse poder. Ele viveu aqui nessa terra 33 anos e meio e não cometeu um único pecado sequer. Você sabe de quem eu estou falando? Ele morreu. Apesar de ser o santo de Deus e nunca ter pecado, ele morreu como o pior de todos os pecadores, levando sobre si o pecado de todos, a iniquidade de todos. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todos sempre, está sentado à direita de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus é aquele que pode me purificar de todo pecado, ele pode te purificar de toda iniquidade, de todo pecado. Abra, por favor, a palavra de Deus agora, lá no final da Bíblia. Lá no final.
Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Veja o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, e versículo 7 diz assim: mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só depende de mim, só depende de você. Se eu andar na luz, como Deus está na luz, olhe para mim, ei, você não é mais das trevas, você é da luz. Você já foi das trevas. Quem não tem vergonha de dizer: pastor, eu já andei nas trevas um período da minha vida, já andou nas trevas, já tropeçou, já fez o que não agradava a Deus, mas hoje você não é mais das trevas, hoje você é da luz. E se andarmos na luz como Ele na luz está, o que acontece conosco? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora não se iluda. Ninguém consegue se purificar sozinho. Existem religiões que pregam isso, e é mentira, viu? É mentira. Existem religiões que pregam que a pessoa tem que praticar uma penitência, ela tem que fazer coisas com o próprio corpo, como se fosse assim uma forma de se purificar. Ah, para me purificar, eu vou me castigar. Para me purificar, eu vou pegar açoites e bater nas próprias costas. Para me purificar, eu vou me ferir a ponto de derramar o próprio sangue. Essas coisas que algumas religiões ensinam não tem nenhum fundamento com a palavra. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça, é por meio da fé em Jesus Cristo. Então você pode fazer o que for, que isso não vai te tornar uma pessoa mais pura, nem mais santa. Quem te purifica é o sangue de Jesus. Então, se o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, então eu vou buscar isso hoje. Quem quer ser purificado hoje pelo sangue de Jesus? Não é nada que você tenha que fazer, é crer no sacrifício redentor de Jesus. Agora existem pelo menos 7 lugares do meu corpo e do teu corpo que precisam de purificação. E eu quero que você até anote isso que eu vou te mostrar agora, porque essas 7 partes do corpo são fundamentais que sejam purificados. Se você purificar essas 7 partes do teu corpo, eu acredito de todo o meu coração que o Espírito Santo virá sobre você, que a unção de Deus vai tomar conta de você e o Paráclitos virá para fazer morada no seu interior. Qual é o primeiro lugar que precisa ser purificado para que o Espírito Santo habite em mim? É isso aqui, ó, é a minha mente. Então anote aí. O primeiro lugar que precisa ser purificado para que o Espírito Santo habite, para que o Senhor Deus venha fazer morada em mim, é a minha mente. A mente humana é algo que pode ser corrompida muito facilmente. Infelizmente, o ser humano tem uma facilidade gigantesca para se deixar corromper. A mente humana facilmente se perverte, se corrompe, e é por isso que nós temos que guardar a nossa mente, nós temos que proteger a nossa mente. Sabe quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios falando da armadura de Deus? Quem já ouviu falar nessa armadura de Deus? Uma das peças da armadura de Deus é o capacete da salvação. Assim como um capacete serve para proteger a cabeça, espiritualmente falando, nós precisamos desse capacete espiritual para proteger nossa mente. Se o diabo conseguir controlar a tua mente, ele controla todo o teu corpo. Se você tiver uma mente suja, uma mente contaminada, uma mente pervertida, uma mente corrompida, lamentavelmente o Espírito Santo não virá em você.
é necessário que a tua mente seja purificada. Pastor, e como é que faz para purificar a mente? Abra a tua Bíblia comigo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Se você não conseguir me acompanhar em todas as referências que eu vou ler agora, então anote para você meditar com calma em casa. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A versão revista e atualizada termina: isso ocupe o vosso pensamento. O que é que eu tenho que ocupar na minha mente? Eu tenho que ocupar a minha mente com aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que glorifica a Deus. Então pense no que você está pensando. O que é que tem ocupado a tua mente nos últimos dias? E o que é que você tem pensado? Há pessoas que pensam assim: não, o problema é fazer. Se eu fizer, aí está errado. Mas se eu só pensar em fazer, aí já não tem problema. Ah, pastor, eu já pensei em matar minha mulher muitas vezes, mas ela ainda está viva, então não tem problema, né? Ah, eu já pensei em pegar meu filho assim, mas só pensei, nunca fiz. Ah, pastor, eu já pensei demais em sair com aquela mulher do trabalho, linda demais, e está me dando mole, viu? Ah, mas não, só pensei, nunca fiz. Ah, eu já pensei muito em pegar um dinheiro que eu vejo uma oportunidade, tá fácil de pegar. Mas eu nunca peguei não, só estou pensando. Você sabia que para o diabo que já dominou a mente humana, dominar as mãos, dominar o coração, é isso aqui, ó. É um estalar de dedos. Vigie a tua mente. Controle a tua mente. Pastor, eu não consigo. Peça a ajuda daquele que nos purifica com o seu sangue. Então hoje você vai orar e vai dizer: Jesus, purifica a minha mente com teu sangue. Eu quero ter a mente de Cristo. Olha o que Paulo falou aqui para a igreja de Corinto. Na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, lá na parte B, última frase do versículo. Olha o que ele falou aqui, olha. Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Você faz ideia do que seja? Ter a mente de Cristo é pensar como Ele pensa. É imitar os seus pensamentos. Como é que Jesus pensaria numa situação igual a essa que eu estou vivendo? Esse é o meu alvo, eu tenho que ter a mente de Cristo. Então, o primeiro lugar do meu corpo que precisa ser purificado para eu receber o Espírito Santo é a mente. O segundo lugar que precisa ser purificado são os olhos. Os olhos são a porta de entrada do corpo. É através dos olhos que a gente absorve as coisas, que a gente recebe as coisas. Não só pelos olhos, mas muito também pelos olhos. E Jesus uma vez falou algo muito interessante sobre os olhos, lá no Sermão da Montanha, a sua pregação mais famosa, Mateus capítulo 6. Olha o que Jesus falou sobre os olhos, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. Candeia aqui refere-se à lâmpada. A tradução mais moderna, inclusive, diz: a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Sabe o que Jesus está dizendo? A lâmpada do teu corpo são os teus olhos. Se você vê tudo de forma ruim, o problema não está à sua volta, está em você, nos teus olhos. A pessoa que tem o olho mau, todo mundo para ela não presta. Tudo para ela é ruim. Tudo para ela é negativo. Mas o problema está nela, porque os seus olhos são maus. Já a pessoa cujos olhos são bons,
ela consegue enxergar qualidades em todo mundo. Ela consegue enxergar o lado bom das coisas até nos piores momentos. Por quê? Porque os olhos são bons. Você precisa pedir ao Senhor para purificar os teus olhos. Para você olhar para as pessoas à sua volta e ver as qualidades. E ver as virtudes. Para você olhar as situações que você está vivendo, até mesmo aquelas que não são tão boas assim, mas enxergar que por trás daquilo ali há um plano de Deus, há um propósito de Deus, há um trabalhar de Deus na tua vida. Peça para o Senhor purificar os teus olhos. Infelizmente há muitos cristãos hoje que estão tomados de cegueira espiritual. Nós temos que clamar dizendo: Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver claramente. Terceiro lugar do corpo que precisa ser purificado, sabe onde é? Os ouvidos. Os ouvidos precisam ser purificados. E eu vou te dizer por quê. Porque é aqui, onde o diabo mais trabalha. Você quer um exemplo? Eu vou no primeiro exemplo da Bíblia. Eva lá no paraíso, ela não tinha falta de nada. A vida dela era maravilhosa. Ela tinha um homem apaixonado e não tinha que disputar ele com ninguém. Já pensou nisso? Tinha ninguém para ela disputar aquele homem. Era o marido dela, era fiel, era bondoso. Ela tinha uma vida maravilhosa. Mas por que Eva caiu? E consequentemente derrubou o seu marido. E consequentemente derrubou a humanidade toda. Sabe por que Eva caiu? Fala para alguém do lado aí, fala para ele ou para ela assim. Porque ela ouviu quem não tinha nada de bom para falar. Esse foi o problema da Eva. Ela parou para ouvir quem não tinha nada de Deus para dizer. Quem não tinha nada de bom para dizer. Então começa a analisar quem que você anda dando ouvidos. Você está parando para escutar conselho de quem? Você está parando para ouvir quem? Será que você não percebe que o diabo está usando pessoas para te contaminar e é isso ele está fazendo pelos teus ouvidos? Você começa a ouvir certas conversas e aquilo vai te contaminando. Quer um exemplo? Fofoca. Toda vez que você para ouvir fofoca, você se contamina. Você começa a ouvir, quer ver outra coisa que te contamina? Murmuração. Você pode estar satisfeito com o teu salário. Você trabalha numa mesma empresa que várias outras pessoas e o teu salário está dando certo, você está ganhando um dinheirinho que dá para pagar as contas, que dá para viver legal. Mas se você chegar do lado de alguém que está insatisfeito e começar a ouvir essa pessoa, e ela começa a se queixar, porque esse salário aqui dessa empresa não dá para nada, e eu também estou querendo sair, porque está acontecendo isso e aquilo. Você estava satisfeito, mas depois daquela conversa ali, que você ouviu aquela pessoa insatisfeita, como é que você sai da conversa? Você sai inflamado, você sai contaminado. Poxa, é mesmo, né? Eu acho que eles não estão pagando o que deveriam, eu acho que não está bom mesmo. Você estava satisfeito até antes de ter aquela conversa. Será que você não percebe que o diabo contamina? E isso acontece, sabe onde mais? Dentro da igreja. Diga misericórdia. Eu adoraria dizer para você que na igreja não tem isso. Mas tem. Então cabe a mim, como teu pastor, abrir os teus olhos. Até dentro da igreja você tem que vigiar quem que você anda dando ouvidos. Porque, infelizmente, nem todo mundo que está na igreja é salvo. Nem todo mundo que está na igreja é liberto. Nem todo mundo que está na igreja é cheio do Espírito Santo. Se você tem que ouvir alguém dentro da igreja, ouça o pastor. Porque aí você tem certeza que está ouvindo alguém que está sendo orientado pelo Espírito Santo para te falar algo que te edifique. Se você notou que há alguém, mesmo que seja dentro da igreja, falando que não te edifica, não pare para ouvir. Porque os ouvidos são a porta de entrada para as contaminações. Então vigie, peça para o Senhor purificar os teus ouvidos. Pastor, eu não sabia disso e eu andei dando ouvidos a quem não tinha nada de bom para dizer. O que eu faço?
Hoje o sangue de Jesus vai te purificar por inteiro. Vai purificar tua mente, vai purificar teus olhos, vai purificar teus ouvidos. Quarto lugar do corpo que precisa de purificação é o quê? Você sabe? É a boca. A boca precisa ser purificada e demais. Precisa muito de purificação. Porque a boca é o principal membro do teu corpo que o Espírito Santo quer usar. Sabia? Como é que você vai falar nas línguas estranhas? Que é uma linguagem espiritual para você falar com o Pai em mistérios. Usando que parte do corpo que você vai ter essa intimidade? É usando a boca. Tem como, com a mesma boca que você glorifica a Deus e canta louvores e fala línguas estranhas, com essa mesma boca você falar palavrões? Responda para mim, por favor, é possível? Você acha que dá para a mesma boca que fala línguas estranhas na igreja, falar palavrões e mentiras e blasfêmias, e contar piadas sujas e coisas do tipo? Você tem que santificar a tua boca. A tua boca tem que ser uma boca santa. Os seus lábios têm que se abrir, sim, mas para exaltar e glorificar o nome daquele que vive para todo sempre. Ih, pastor, então eu estou perdido, porque eu sou um baita boca suja. Ih, pastor, então eu estou enrolada, porque eu, quando eu estou com raiva, eu falo cada coisa que até o diabo anota. Vixe, essa aí nem eu sabia, rapaz. Pastor, eu não posso ouvir uma historinha engraçada, pode ser maliciosa o quanto for, que eu saio repetindo. Tem jeito para você, calma. Um dia Isaías recebeu de Deus uma visão. E depois que aquela visão acabou, ele falou: ai de mim, eu vou perecer, porque eu sou um homem de impuros lábios. Depois você vai ler lá em Isaías capítulo 6 essa história. E sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo. E esse anjo foi lá no altar do Senhor e tirou uma brasa viva do altar. E veio com uma tenaz e com aquela brasa viva tocou, sabe onde? Nos lábios do Isaías. E falou para ele: pronto, resolvido. Agora a tua boca foi purificada, os seus lábios foram purificados. Resultado, aquele que era um homem de lábios impuros se tornou uma boca profética de Deus naquela geração. Deus vai purificar os seus lábios e vai usar a tua boca. Diga glória a Deus. Abra essa boca aí e dá glória a Deus. A boca tem que ser purificada. Abra a tua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 13. O sábio Salomão, cheio do Espírito Santo, deu um conselho para a gente. Provérbios 13 e versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. Que sabedoria, né? Metade dos problemas que a gente tem, a gente não teria se ficássemos mais com a boca fechada. Então guarda a tua boca. Qual é a quinta parte do nosso corpo que precisa de purificação? Qual é a quinta parte? Vou recapitular. Mente, ouvidos, olhos, ouvidos, boca e coração. O coração tem que ser purificado. A ciência diz que o cérebro é o centro de tudo, né? Isso é o que diz a ciência. Mas, à luz da Bíblia, é o coração o centro de tudo. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Dele, do coração, não do cérebro. Do coração. Então o coração é o centro de tudo. Mas esse coração que é o centro de tudo, ele precisa estar como? Limpo, purificado. Um coração sujo, um coração contaminado, impede o Espírito Santo de habitar na gente. Olha o que Jesus falou aqui em Marcos capítulo 7, versículo 21
e 22. Do 21 até o 23. Marcos capítulo 7, dos versículos 21 até o 23, diz assim: porque do interior de onde? Do interior de onde? Do coração saem os maus pensamentos. Você vê que coisa, né? A gente pensa que o pensamento está na mente, está na cabeça. Mas a palavra está dizendo que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro. Dentro de onde? Do coração. E contaminam o homem. Peça para Jesus purificar o teu coração, que Ele vai purificar. Lá no Sermão da Montanha, Jesus falou sobre as bem-aventuranças. E em Mateus 5:8, Ele disse que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a face de Deus? Você quer ver o rosto de Cristo? Você quer contemplar a glória de Deus? Então começa purificando o teu coração. O que há de mal no teu coração? Ódio. Se livra desse ódio. Mágoa, tira essa mágoa do teu coração. Rancor, desejo de vingança, inveja. O que é que está no teu coração te contaminando e impedindo o Espírito Santo de agir? Abra teu coração hoje para Jesus. O coração ele tem porta, mas a fechadura é só do lado de dentro. Ninguém pode abrir o teu coração para você. Quem ouviu o que eu disse, levanta a mão. Vou falar de novo. O coração tem porta, mas a fechadura fica do lado de dentro. É só você que pode abrir. Eu não posso abrir o teu coração para Deus e dizer: Deus, ó, eu estou abrindo o coração de todo mundo aqui, porque está todo mundo precisando. Entra aí e faça a limpeza. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso pregar a palavra e te mostrar que é disso que você precisa. Mas no final, é você que vai levantar a mão e dizer: Jesus, eu abro o meu coração, entra e faz a limpeza. Sexto lugar do corpo que precisa ser purificado são as mãos. Quando falo de mãos, estou falando daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos. E muitas vezes o que a gente não faz, o que a gente faz, aliás, impede o Espírito Santo de entrar na nossa vida. Ele quer fazer morada em nós. Foi para isso que fomos criados. Lá onde eu comecei a mensagem, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ele quer morar em mim, ele quer morar em você. Mas como que ele vai habitar numa pessoa que está sempre colocando as mãos no que não deve, assinando documentos que não deve, fazendo sociedade com quem não deve, envolvidos em atividades pecaminosas? Sabe o que diz o Salmo 24? Abra a tua Bíblia lá no Salmo 24, fácil de achar. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quer subir no monte santo do Senhor? Limpo de mãos. Não suje as tuas mãos com pecado. Tire as tuas mãos daquilo que Deus está lhe mostrando que é errado. As tuas mãos estão envolvidas em algo que está errado, tira as tuas mãos disso. Não coloque as tuas mãos naquilo que não agrada a Deus. E a sétima parte do nosso corpo que precisa de purificação são os pés. Os pés conduzem todo o corpo. O cérebro dá o comando, mas é os pés que levam o corpo. É o pé que decide. O pé diz: eu vou para cá, eu vou para lá, e leva o corpo inteiro. Para onde os teus pés estão te levando?
Quais são os passos que você tem dado? Será que os teus pés estão te levando para cada vez mais longe de Deus? Será que os teus pés estão te levando para cada vez mais longe dos caminhos do Senhor? Você tem que firmar os teus pés na rocha. Você tem que calçar os teus pés na preparação do Evangelho. Você tem que firmar os teus pés na caminhada com Jesus. Você não pode mais andar tropeçando. Sabe o que Elias falou para o povo de Israel? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? O que é cochear? É quando a pessoa não tem uma pisada firme. Ela está com o pé meio aqui, meio ali. Tem gente que está assim, o pé está na igreja, o outro está lá fora. Um dia ela anda na presença de Deus, outro dia ela está fora. Um dia os pés dela trazem para a igreja, no outro dia o pé dela leva ela para a balada. Num dia o pé dela traz ela para a casa do Senhor, no outro dia o pé dela já está se desviando. Escute, firma os teus pés na presença do Senhor. Para a gente encerrar a mensagem, abra no Salmo 17, versículo 5. É uma oração de Davi. Davi não era um homem perfeito, não. Ele tinha falhas também. Mas uma das qualidades que Davi tinha é que ele sabia reconhecer a sua dependência de Deus. E ele orou dizendo: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Vamos fazer essa oração? Põe tua mão aí sobre a Bíblia e ore dizendo: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Toda a igreja de pé, por favor. Toda a igreja de pé. E vamos aplaudir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você precisa ser purificado. Mas você não será purificado por sua própria conta. A sua purificação só vai acontecer através do sangue de Jesus. Se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu a Cristo como único Senhor, como único Salvador, é só Ele que pode te purificar, mais ninguém. Você sozinho não é capaz de se autopurificar. Nenhuma penitência que você pratique, nada que você tente vai funcionar. É só o sangue de Jesus que te purifica. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu a Cristo como único Senhor e Salvador, mas quer recebê-lo hoje, para ter o seu nome escrito no livro da vida, e naquele dia entrar na cidade santa pelas portas? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? Levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha, se tem alguém. Tem alguém? Ou você que já entregou a vida para Jesus, mas se afastou da casa do Pai? Começou a caminhada, os teus pés estavam firmes, mas aí os teus pés foram se desviando, se desviando, se desviando, e hoje você está completamente fora do caminho. Mas hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra e para trazer os teus pés de volta para o caminho. Tem alguém aqui que se afastou e quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Levante a mão se tem alguém. Todos vocês aqui estão firmes com Jesus? Dê glória a Deus quem está firme com Jesus. Deixa eu falar com você. Você que me ouve agora pela rádio, você que me acompanha agora pela televisão, pelo YouTube, no meu canal, PR Ademir Pereira, por esse podcast, não sei de que forma que esta mensagem chegou até você. Mas se você andar na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus te purificará de todos os teus pecados. Você quer ser purificado hoje? Você quer ser perdoado hoje? Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida? Entrega a tua vida para Jesus aí agora onde você está. Não importa se você está em casa, no trabalho, no hospital, num presídio, num meio de transporte. Onde você estiver agora, você pode entregar a vida para Jesus e ser salvo. Pastor, aqui onde eu estou, aí onde você está.
Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar para orar por você. Se você aí onde está puder dobrar o joelho, faça isso. Dobra o joelho aí na tua casa, dobra o teu joelho aí no presídio. Pastor, onde eu estou não dá para ajoelhar. Você consegue colocar a mão sobre o coração? Então faça isso. Você pode fechar os olhos? Faça isso. Não dá para fechar os olhos? Você pode repetir o que eu vou dizer? Então repita. Ore dizendo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu reconheço que sou pecador, mas que careço do teu perdão. E creio que o sangue de Jesus Cristo tem poder para me purificar de todo pecado. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e me dá forças para permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Ó Pai querido e Deus amado, eu oro nesse momento por cada pessoa que está entregando a vida a Jesus. Eu não faço ideia de onde tem alguém com joelhos dobrados, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas onde estiver alguém querendo salvação, eu sei que o Senhor está ali para salvar. Então apaga os pecados e as iniquidades desta pessoa, escreve esse nome no livro da vida e dá força para esta pessoa, para que ela caminhe até o fim na tua presença, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Igreja, vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Que Deus te abençoe grandemente.